Capítulo 281. Reflexão. Quando a porta de madeira carbonizada e decrépita se abriu lentamente, Lumian sentiu um arrepio na espinha, como água gelada escorrendo pelo seu couro cabeludo. Não era impossível abrir a porta. Meu palpite estava errado. Se ele podia abrir a porta, por que demorou e falou tanto? Apenas continue com isso. Há algo errado com o cérebro dele. Embora Lumian tivesse se tornado um piromaníaco e tivesse passado por várias situações perigosas, seu coração não conseguia deixar de disparar naquele momento. Parecia uma locomotiva a vapor correndo sobre trilhos. Se ele não estivesse preocupado com Gardner Martin ou outros membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue espreitando por perto, teria montado um altar ali mesmo, convocando a mensageira da Madame Mágica ou rezaria para o Senhor Tolo. Instintivamente, Lumian preparou-se para invocar os corvos de fogo e criar uma capa de carne, preparando-se para uma batalha. Mas o aviso de Temiboros ecoou em sua mente mais uma vez. Não responda. Isso era completamente diferente de simplesmente não abrir a porta. Lumian não conseguia se livrar da sensação de que algo suspeito estava acontecendo. Porque a criatura bateria na porta, o ameaçaria e então abriria sozinha. Então, ele se conteve, ficando em silêncio e encarando a porta como uma estátua. A porta de madeira carbonizada continuou a se abrir, e a abertura escura gradualmente se alagou, o suficiente para uma pessoa passar. Mas não havia nada do lado de fora da porta. O quarto, longe da janela, estava envolto em escuridão. O luar carmesim que se infiltrava pelo vidro quebrado mal revelava qualquer contorno. Onde estava o sujeito que bateu na porta? O primeiro instinto de Lumian foi ativar sua visão espiritual para ver se havia um monstro invisível. Mas ele se conteve, com medo de que isso contasse como uma resposta. A porta bamba parou, e nada emergiu da escuridão lá fora. Nenhuma forma se contorcendo, apenas silêncio. Lumian permaneceu imóvel em sua posição sentada, olhando naquela direção. Toda essa situação era incrivelmente bizarra. Ele não conseguia nem mirar em um inimigo se quisesse incendiá-lo. O silêncio tomou conta, e o tempo pareceu parar. Então, de repente, uma gota de líquido caiu do teto, pousando na frente de Lumian. Suas pálpebras tremeram, e sob o luar carmesim, ele viu que era vermelho brilhante, parecendo sangue. Drip. Drip. Sangue pingava, gradualmente manchando uma grande área de vermelho. Lumian não conseguia se livrar do desconforto que se apoderava dele. Drip. Outra gota caiu na bochecha direita de Lumian. Era fria, pegajosa e sedosa. Não parecia sangue humano, mas também não estava contaminada pela escuridão. O cheiro pungente de sangue encheu as narinas de Lumian, fazendo querer rolar para o lado, levantar-se e pular pela janela instintivamente. Não responda. Ele se lembrou das palavras de Temiboros mais uma vez. Lumian respirou fundo, permitindo que o líquido viscoso com cheiro de sangue atingisse seu rosto e cabeça. Gradualmente, ele sentiu seu corpo ficar mais pesado. Ele examinou rapidamente suas mãos expostas. Sangue frio e viscoso pingava em suas mãos, silenciosamente se fundindo em como se o envolvesse em uma luva cor de sangue. Lumian começou a suspeitar que estava preso em uma membrana sanguínea mucosa, fazendo-o se sentir cada vez mais pesado. Instintivamente, ele pensou em colocar a mão no bolso para puxar o dedo do Sr. K. Ele queria que o oráculo da Ordem Aurora, habilidoso em magias relacionadas ao sangue, o ajudasse a resistir a essa estranha membrana sanguínea mucosa. Não responda. Desta vez, a voz poderosa do anjo da inevitabilidade ecoou na mente de Lumian. Em vez de ele se lembrar do aviso anterior de Temiboros, Lumian conseguiu recuperar o controle de si mesmo, mas podia sentir seu corpo ficando mais pesado, e sua respiração ficou difícil. Lentamente, o sangue estranho começou a infiltrar-se em sua pele, como se tivesse vida própria, determinado a entrar em seu corpo e consumi-lo de dentro para fora. Conforme o sangue o infiltrava, seus pensamentos ficaram nebulosos, e uma onda de tendências violentas inundou sua mente. O desejo de matar e queimar tudo, este lugar, Trier, o mundo inteiro, o dominou. Droga. Será que Temiboros pode estar usando essa oportunidade para me enganar e usar o estranho poder aqui para assumir o controle e escapar do celo? Ele não pôde deixar de questionar a eficácia do não responda de Temiboros e as verdadeiras intenções do anjo da inevitabilidade. Apesar de querer resistir e se libertar do prédio incendiado, Lumian não conseguia se livrar da sensação de que havia algo místico na anormalidade e na persistência da criatura em bater, falar e pedir permissão. Se ele não tivesse alimentado essas suspeitas, não teria confiado totalmente em Temiboros, um inimigo em vez de um amigo.
Ele não teria resistido até agora. Com esses pensamentos girando em sua mente, Lumian decidiu esperar um pouco mais e observar o que aconteceria em seguida. Sua cabeça estava pesada, e seus pensamentos ficavam cada vez mais caóticos. Um som de trituração ecoava em seus ouvidos, e seu corpo parecia sofrer uma dor distante. Era como se estivesse entrando em um estado semiconsciente, enquanto alguém aproveitava a oportunidade para desmembrá-lo, cortando seus membros e rasgando seu corpo. Então, de repente, a consciência de Lumian se retirou. Era como se seu espírito tivesse se separado de seu corpo. Ele se viu sentado perto da janela, coberto de sangue, com os olhos estranhamente vazios. Na frente dele, agachava-se uma figura carbonizada, brandindo um machado ensanguentado e cortando sua coxa, partindo o osso ao meio. Lumian lentamente percebeu que algo estava errado. Ele instintivamente olhou para baixo e viu que seu corpo permanecia inteiro. Ele ainda estava sentado perto da janela quebrada, mas a cena que ele testemunhou não era mais a porta de madeira carbonizada em ruínas. Em vez disso, ele viu um reflexo de seus arredores e seu próprio desmembramento pela sombra queimada. Comparado com suas pernas decepadas e ossos extraídos, o aspecto mais impressionante eram seus olhos vazios e sem vida. Após um breve torpor, a visão horripilante e sangrenta desapareceu, e a porta de madeira aberta e dilapidada retornou à sua vista. Ele sabia que não era uma ilusão porque sentiu como se tivesse emergido da água e todo o seu corpo relaxou. Se eu tivesse respondido, o que teria acontecido? As cenas de pesadelo que vi teriam se tornado reais. Essa resposta teria estabelecido uma conexão mística, permitindo que aqueles encontros aterrorizantes e quase ilusórios se materializassem. Lumian exalou lentamente, o medo ainda persistindo em seu coração. Ele colocou a mão no peito esquerdo, baixou a voz e riu. Temiboros, você é realmente extraordinário, de fato, um anjo digno. Mesmo em seu estado selado, ele facilmente discerniu a essência da normalidade. A voz de Temiboros ecoou, sobrepondo-se como se viesse de múltiplas fontes. A anormalidade aqui é considerada menor. Menor? Lumian não conseguia acreditar. Se você não tivesse me lembrado de não responder e se eu não tivesse sido determinado o suficiente, algo terrível poderia ter acontecido. Aquele Gardner Martin, aquele canalha vil, realmente me quer morto. Temiboros respondeu com uma voz estrondosa. Você não vai morrer. A anormalidade irá apenas transformá-lo, levando seus pensamentos a se tornarem fanáticos por certas coisas enquanto rejeita outras. Lumian refletiu sobre a explicação, achando um pouco difícil de entender. Nesse momento, Temiboros acrescentou, é como ser conquistado, tanto física quanto mentalmente. De repente, Lumian percebeu e falou calmamente, Gardner Martin queria que eu passasse a noite aqui para que ele pudesse usar essa anomalia para me controlar e eliminar quaisquer ameaças em potencial. Não é de se espantar que ele tenha chegado tão tarde ao Sale de Balbris e não me dado tempo para pensar. Temiboros confirmou a suspeita de Lumian. Você só agora percebeu quão superficial você é? Lumian xingou baixinho e pensou consigo mesmo. Mesmo que ele tenha sucesso, eu não estarei sob o controle de Gardner Martin. Serei manipulado pelo poder deste lugar. Ele não está preocupado que algo possa dar errado. A anormalidade aqui está conectada à Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Ele não está preocupado com isso. Com esses pensamentos girando em sua mente, Lumian franziu a testa e perguntou a Temiboros, já que não serei afetado ou alterado de forma normal, Gardner Martin notará algo estranho em mim quando eu partir amanhã de manhã? A voz de Temiboros ressoou. Se tal nível de corrupção fosse facilmente detectável, Gardner Martin e seus aliados teriam sido eliminados pelos Beyonders oficiais há muito tempo, a menos que a fonte da corrupção forneça informações diretas. Eles não podem dizer que você não foi afetado. HMM. Enquanto Lumian contemplava a situação, ele de repente percebeu uma verdade oculta nas palavras de Temiboros. Gardner Martin e os membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue já estavam corrompidos. Eles estavam sob o controle de outra pessoa. Quanto mais Lumian pensava nisso, mais assustador ele achava. Depois de alguns segundos, Lumian tentou obter mais informações de Temiboros, perguntando, quando eu ver Gardner Martin, como devo demonstrar meu fanatismo e quais crenças devo rejeitar? Temiboros respondeu surpreendentemente, mostre fanatismo pela guerra e pelo caos e rejeite a crença em outras divindades. Lumian assentiu, mas outra preocupação surgiu. Considerando a intensidade da normalidade recente, todos que entram e ficam aqui não deveriam ser corrompidos. Temiboros esclareceu,
Apenas 2 caminhos específicos inevitavelmente acionam a normalidade aqui. O resto requer ações específicas em momentos precisos antes que a anomalia ocorra. Os oficiais só reconhecem a última situação e secretamente impedem que outros entrem neste prédio nesses momentos específicos. 2 caminhos especiais. Caçador e demônia. Lumian conseguiu adivinhar. Termiboros não negou. Enquanto Lumian relembrava todo o incidente, ele não pôde deixar de sorrir, dizendo: Termiboros, parece que você realmente entendeu sua situação e se posicionou sabiamente. Termiboros permaneceu em silêncio dessa vez, sem dar nenhuma resposta. Nas horas seguintes, Lumian encontrou mais 2 anormalidades. Uma quase quebrou seu pescoço, enquanto a outra causou uma explosão que fez seus órgãos voarem. Lembrando-se das palavras não responda, ele suportou as provações e finalmente retornou ao seu corpo ileso. Finalmente, um tom de ouro avermelhado apareceu no horizonte enquanto o sol nascia. Lumian se levantou, aproveitando a luz da manhã por um momento antes de deixar a Avenue du Marché, número 13. Lá, ele viu Gardner Martin sentado em uma carruagem em frente. Seus olhos se encontraram, e no momento seguinte, Gardner Martin sorriu. Lumian sorriu de volta. Capítulo 282. Traiçoeiro. Gardner Martin saiu da carruagem e abraçou Lumian calorosamente. Oh, sua atitude mudou instantaneamente. Lumian criticou enquanto retribuía o abraço. Após o abraço, Gardner Martin o soltou e sorriu, declarando: de agora em diante, somos verdadeiros irmãos. Verdadeiros irmãos. Posso herdar sua propriedade se você morrer? Lumian, cujo estado mental havia melhorado significativamente e havia passado com sucesso no difícil teste, conteve seus pensamentos provocativos. Você ainda é meu chefe, disse Lumian, sua lealdade habitual transparecendo em suas palavras. Ele pensou que, embora pudesse ter sido um pouco exagerado, o gesto não parecia insincero ou fora de lugar. Gardner Martin riu. No futuro, quando não houver mais ninguém por perto, você pode me chamar de Senhor. O Senhor. Lumian achou o título um pouco estranho. 1. A Ordem da Cruz de Ferro e Sangue era uma organização secreta, não um exército. Gardner Martin não deu nenhuma explicação, ele apenas sorriu. Venha para Rue des Fontaines, número 11, às 8 da noite hoje. É quando seu ritual de iniciação acontecerá. Com isso, ele deu um tapinha reconfortante no ombro de Lumian. Descanse bem agora. Lumian reconheceu suas palavras com um aceno de cabeça e se despediu do chefe do Savoy Mob. Ele voltou para o albergue do Coq d'Oreille e fechou as cortinas do quarto 207. Já passava das 6 da manhã, então Lumian não precisava recuperar o sono. Ele se sentou à mesa de madeira e começou a escrever para Madame Mágica. Ele relatou o encontro da noite anterior e a performance de Termiboros. Finalmente, ele perguntou sobre como relatar esse assunto ao Sr. K. Sozinho, Lumian não conseguiu evitar a peculiar anormalidade no prédio abandonado. Ele precisava explicar a situação de forma convincente ao Sr. K sem revelar que possuía o selo do tolo e um anjo da inevitabilidade. Depois de dobrar cuidadosamente a carta, Lumian criou um ritual e convocou a boneca mensageira no vestido dourado. A mensageira abaixou a cabeça e assentiu com satisfação ao ver a carta em formato quadrado. Enquanto ela levitava a carta, avisou Lumian: alguém ainda está monitorando você, hein? Eu não notei nada. Suas habilidades de rastreamento, ocultação e observação são impressionantes. Lumian se orgulhava de ser um caçador habilidoso e com fortes habilidades anti-rastreamento. No entanto, ele falhou em detectar a presença desses curiosos, os subordinados do Sr. K. Não, se a senhorita mensageira sentiu a necessidade de me avisar, não poderia ser a Ordem Aurora. Os vigias enviados por Gardner Martin ainda devem estar à espreita, mesmo depois de passar no teste e enfrentar aquela corrupção anormal ontem à noite. Eu baixei a guarda depois de ser informado sobre minha indução, e isso me deixou vulnerável. Droga, que astuto. Lumian percebeu que tinha sido muito ingênuo e não cauteloso o suficiente em comparação com Gardner Martin. Se ele não tivesse fingido estar exausto pela privação de sono e tortura, puxar as cortinas para dormir teria sido um sinal vermelho óbvio. Definitivamente teria levantado suspeitas. Ao mesmo tempo, Lumian ficou grato que a mensageira da Madame Mágica parecia poderosa o suficiente para não ser detectada pelos monitores. Após se despedir da mensageira, Lumian deitou-se na cama, esperando por uma resposta.
Quando finalmente chegou, ele leu a mensagem cuidadosamente, como uma organização secreta com uma história que abrange 2 a 3 séculos. A Ordem da Cruz de Ferro e Sangue não recruta membros tão prontamente. O fato de que eles estão permitindo que novos membros sejam corrompidos vai contra o teste que eu conheço. Parece que a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue passou por algumas mudanças negativas ao longo dos anos. Não se apresse para descobrir as razões por trás disso ainda. Vá passo a passo e concentre-se em se proteger por enquanto. Quando Termiborus ofereceu ajuda e avisou você, provavelmente foi porque ele não queria que você fosse corrompido ou perecesse imediatamente. Isso teria um impacto sobre ele. Ao mesmo tempo, ele provavelmente quer ganhar sua confiança antes de revelar suas verdadeiras intenções em um momento crítico. Lembre-se sempre de que o anjo de um deus maligno é um verdadeiro louco. Ele certamente trará desastre para você e para aqueles ao seu redor. Fique vigilante o tempo todo. Você deve usá-lo para sua vantagem e se proteger contra a traição dele. Quanto ao Sr. K, é simples. Apenas explique que você recitou o nome honroso daquela entidade em um momento crucial e, milagrosamente, você permaneceu imaculado. Não se preocupe com ele verificando a autenticidade da sua reivindicação com essa entidade. Crentes devotos não fariam tal coisa. Além disso, até mesmo a própria entidade pode não ter certeza se respondeu às suas orações. Ponto. Lumière ficou um pouco confuso com a última parte. Como uma divindade poderia não saber se havia respondido a um crente específico? Isso não é muito absurdo. Num instante, Lumière se lembrou de algo que a Madame Mágica lhe dissera uma vez. Se ele usasse qualquer coisa além do nome honroso de 3 linhas para rezar ao Senhor Tolo, ela não poderia garantir que a resposta viria daquele grande ser. Poderia ser muito perigoso. Algo parecido com essa situação. Questões envolvendo divindades são realmente insondáveis. E qualquer erro pode levar a uma situação mais trágica do que a morte. Aurore poderia ter enfrentado o mesmo problema. Os pensamentos de Lumière vagaram. Nos últimos dias, ele havia meticulosamente vasculhado os cadernos de Aurore, copiando tudo dos 2 períodos de tempo destacados que Madame Justiça havia apontado. Seu plano era mostrá-la ao vice-presidente da Sociedade de Pesquisa de Babuínos de Cabelos Encaracolados, Madame Ela. Quando a oportunidade surgisse, Franca já havia lido o conteúdo correspondente e não encontrou detalhes suspeitos. O conhecimento místico não convencional era apenas magias comuns que só podiam ser lançadas por um bruxo ou beyonder do caminho correspondente. Nenhum deles podia praticá-lo. O único problema que encontraram foi que, desde o início do ano, os cadernos de Aurore ganharam uma quantidade significativa de conhecimento ritualístico relacionado a rituais de sacrifício e atos secretos. Eles foram obtidos da Sociedade de Pesquisa de Babuínos de Cabelos Encaracolados, mas não apontavam para nenhum deus maligno ou existência oculta. Eram aplicações mais básicas. Uma chama vermelha envolveu a carta, transformando-a em cinzas na mão de Lumière. Ele deitou-se e fingiu dormir, mas sua mente estava ocupada contemplando os cadernos e planejando seus próximos passos. O mais importante para ele era que o prazo de 1 mês estabelecido pelo feitiço da profecia estava se aproximando. Guillaume Bennett, o padre, apareceria em algum lugar no Quartier de la Princesse Rouge. No distrito das colinas, na entrada do claustro do Vale Profundo. Franca, vestida como uma típica caçadora de recompensas, com um bigode falso e uma cartola, suspirou para Jenna. Não há realmente nenhuma pista. Jenna estava disfarçada com uma camisa branca, colete marrom, calças escuras e botas pretas, com uma boina marrom. Ela havia alterado suas feições ligeiramente para parecer mais comum, sem nenhuma pinta ou maquiagem esfumaçada. Enquanto olhavam para o peculiar edifício preto como ferro, com componentes de aço e enormes chaminés que lembravam campanários, elas sentiram que ele parecia mais uma fábrica especial do que o claustro da igreja do deus do vapor e da maquinaria. Naquele momento, fumaça branca saiu das chaminés, acompanhada por um alto rugido mecânico. É principalmente porque esses monges não querem interagir com estranhos. Jenna respondeu, sentindo-se frustrada. Nos últimos dias, elas, assim como outros caçadores de recompensas e detetives particulares, só tinham permissão para entrar no pátio do 1º andar. Só podiam perguntar ao novo porteiro e alguns outros servos. Os monges ascetas forneceram apenas uma lista de declarações de pessoal relevante. Franca desviou o olhar e estalou a língua. Este não será um caso fácil. Caso contrário, os beyonders oficiais já teriam descoberto isso. Já que não encontramos nenhuma pista no claustro, vamos dar uma olhada ao redor. Tudo bem.
Jenna não tinha experiência em tais investigações e ainda estava aprendendo com Franca. Elas caminharam pelo claustro no vale, ocasionalmente encontrando outros investigadores atraídos pela grande recompensa. Depois de cerca de 15 minutos de caminhada, depararam-se com uma parede grande com sinais de desabamento e novas árvores crescendo. Na lateral da parede da montanha, havia uma caverna selada por uma pesada porta de madeira. Um homem na casa dos 40 estava sentado ao lado dela, buscando abrigo do vento e da chuva. Ele folheava jornais velhos com tiras cômicas, ocasionalmente rindo. Uma chave de bronze pendia de sua cintura. Franca se aproximou e perguntou com uma voz deliberadamente rouca: "Que lugar é esse?" O homem de aparência simples e um pouco esfarrapado olhou para o rosto de Franca e franziu um pouco a testa. Seu olhar rapidamente se voltou para Jenna, e ele pareceu mais à vontade. "Esta é a entrada para a pedreira do Vale Profundo. Eu sou um porteiro. Porque há uma porta aí porque ela está trancada." Jenna tinha visto uma pedreira de verdade ao sul do distrito comercial. "Este lugar está abandonado e pode desabar a qualquer momento. Não podemos permitir que ninguém ousado o suficiente perturbe um tigre adormecido", explicou o porteiro da pedreira do Vale Profundo com um sorriso. "Este lugar não está conectado ao submundo de Trier?" Franca perguntou. O porteiro da pedreira balançou a cabeça. "Está à beira do colapso total. Como pode estar conectado? Estou prestes a perder meu emprego." Com isso, ele olhou para Jenna e tentou ser amigável. "Você quer trabalhar? Eu pago para você se divertir comigo, só uma vez." "Vocês, trianenses", Franca resmungou e balançou a cabeça. Jenna respondeu com seu bordão habitual, rejeitando a proposta. 20 horas, número 11, Rue des Fontaines. Lumian seguiu o mordomo de Gardner Martin, Faustino, pelo gramado e pelo corredor até chegarem a uma sala sem janelas. Lá dentro, havia uma mesa de jantar, mas não parecia um restaurante luxuoso. Em vez disso, parecia bem simples, quase vazio. Lumian olhou ao redor e notou 3 fileiras de pratos cuidadosamente dispostos na mesa. A primeira fileira continha vários utensílios, a segunda fileira continha xícaras e garrafas, e a terceira fileira exibia pratos preparados e velas apagadas. A configuração era meticulosamente simétrica, formando 3 linhas paralelas. Capítulo 283. Ideia. O mordomo de Gardner Martin, Faustino, não saiu da sala depois de guiar Lumian para dentro. Em vez disso, ele abriu os braços com um sorriso. "Bem-vindo, novo irmão. Você também é um membro da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue?" Lumian ficou surpreso no começo, mas depois aceitou como um fato. Um mordomo, como os olhos, ouvidos e membros do mestre, provavelmente conhecia muitos dos segredos de Gardner Martin. Então fazia sentido que ele promovesse Faustino a membro da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue ou tivesse um membro da Ordem se tornado seu mordomo. Lumian observou as têmporas ligeiramente grisalhas de Faustino, os olhos fundos e azuis claros, e então o abraçou calorosamente. "Obrigado." Faustino, vestido com seu traje de mordomo, foi até a mesa de jantar e puxou uma cadeira na extremidade oeste, dizendo a Lumian: "Sente-se aqui." Lumian assentiu e se acomodou, sentindo-se estranhamente em casa. Claro que, graças à educação de Aurore, ele havia evitado o hábito de levantar as pernas e cruzá-las na beirada da mesa de jantar. Faustino sentou-se ao lado de Lumian e explicou brevemente: "Mais alguns irmãos virão mais tarde." 15 minutos depois, o resto dos membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue chegaram. Após as apresentações de Faustino, Lumian abraçou cada um. Eles eram Vincent Lohane, representando Gardner Martin nas operações do Casrist. Tinha menos de 30 anos e uma aparência atípica de intis, cabelo preto, olhos azuis, aparência refinada e corpo esguio. Ele não parecia um Beyonder do caminho do caçador, pois não diferia muito dos trabalhadores comuns de colarinho branco. Mas isso levantava a pergunta: como ele sobreviveu ao teste? Parsifal, que ajudou Gardner Martin a administrar o depósito e a empresa de frete, parecia um homem de meia-idade comum com cabelo castanho levemente desgrenhado e olhos castanhos amáveis quando sorria. No entanto, seu olhar sem emoção dava arrepios em Lumian, deixando-o cauteloso. Não encarregado de assuntos específicos, Albus parecia operar no escuro e tinha um toque de vermelho no cabelo. Suas sobrancelhas e olhos castanhos afiados o tornavam bem bonito, mas ele tinha uma aparência menos agradável. Havia também um conhecido de Lumian, Palma Sangrenta Negro, do Savoy Mob, como gerente do Le Marché du Quartier do Gentleman. Ele estava vestido formalmente,
Tinha cabelos castanhos e olhos azuis e apreciava um charuto com um sorriso caloroso. Lumian suspeitava que o Savoy Mob tinha um membro oficial da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue monitorando secretamente o distrito comercial e suas atividades. No entanto, ele não esperava que fosse Palma Sangrenta Negro, que não se destacava nem um pouco. Lumian inicialmente pensou que poderia ser o Barão Brignais ou Rato Risto, mas acabou sendo diferente. Estranhamente, Negro tinha uma semelhança com Gardner Martin, com Faustino e Lumian. Agora havia 6 membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue presentes. No passado, Lumian criticou: não é demais para uma máfia regional como a Savoy Mob ter 5 ou 6 Beyonders? Mas agora, ele não achou isso surpreendente. Como uma organização secreta com uma longa história, era normal que a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue tivesse tamanha influência e herança. Até mesmo suas subsidiárias desfrutavam de recursos abundantes. Após a troca de gentilezas, o mordomo Faustino apresentou os itens da mesa para Lumian. No ritual que se segue, os cálices serão nossas armas. Eles também podem ser usados como canhões. O vinho tinto será explosivos comuns. O vinho branco será explosivos potentes. A comida será os componentes. E facas e garfos serão espadas afiadas. Lumian ouviu em silêncio, imaginando se havia algo estranho no pensamento deles. Eles são muito autoconscientes, ou algum significado místico nisso. Quando Faustino terminou de falar, Gardner Martin, agora vestindo seu fraco e uma medalha da Cruz de Ferro com um rubi incrustado no peito, entrou na sala. Ele estava no lado leste da longa mesa de jantar, de frente para os 6 membros sentados no lado oeste. Com Zuoshi, os 5 membros, excluindo Lumian, levantaram-se em uníssono. Ah! Lumian suspirou interiormente enquanto se levantava. Boa noite, senhor. Faustino, Negro e os outros o cumprimentaram em uníssono. Lumian demorou um pouco mais para responder. Gardner Martin fez sinal para que todos se sentassem e sorriu. Começaremos oficialmente o ritual quando o supervisor chegar. Ciel, deixe-me dizer o que representa o núcleo ao qual você está prestes a se juntar. Gardner Martin olhou nos olhos de Lumian, seu tom ficando mais sério. Somos todos membros de uma organização secreta com uma história que abrange séculos. É conhecida como Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Lumian não demonstrou nenhuma surpresa ou consternação intencional. Afinal, o nome soava bastante comum. Albus, o jovem de cabelos ruivos escuros sentado na beirada da mesa de jantar, pareceu prestes a falar, mas Gardner Martin lançou-lhe um olhar severo. O comandante da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue voltou sua atenção para Lumian. Quase 300 anos atrás, algumas figuras influentes estabeleceram a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Eles acreditavam que as divindades eram meramente Beyonders poderosos. E não importa como você olhe para isso, mesmo o Beyonder mais fraco é fundamentalmente diferente das pessoas comuns. Nossa filosofia é que, independentemente de como alguém obtém poderes Beyonder, eles devem ser reconhecidos e tratados com um status acima das pessoas comuns. No entanto, as 2 igrejas e o governo só reconhecem os Beyonders que eles nutrem. Eles também insistem que os poderes sobrenaturais devem ser ocultados das pessoas comuns tanto quanto possível. Isso vai contra a natureza e o curso da história. Precisamos mudar isso. Isso também significa que temos que nos opor ao governo e às 2 igrejas. Mas não há necessidade de temer. Possuímos força suficiente e verdadeiros semideuses. No futuro, se as 2 igrejas estiverem dispostas a aceitar Beyonders não oficiais e reconhecer seus status, poderemos considerar cooperar com elas. Em outras palavras, o objetivo final é derrubar o governo e estabelecer um país onde os Beyonders ocupem cargos em todos os níveis. Lumian interpretou as palavras de Gardner Martin de sua própria perspectiva. Gardner Martin olhou para os 6 membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue sentados à sua frente e sorriu mais uma vez. A força da nossa Ordem da Cruz de Ferro e Sangue está concentrada principalmente em Tis, com mais de 1/3 dos nossos membros baseados em Trier. Como você pode ver, temos muitos irmãos poderosos somente no distrito comercial, e ainda mais Beyonders sob nosso controle. Eu sou Ku, o oficial comandante, responsável por liderar vocês e lidar com vários assuntos no distrito comercial. Acima de mim estão vários presidentes de filiais, também chamados de comandantes de brigada adjuntos. Cada um deles é um verdadeiro e poderoso semideus. Acima dos presidentes de ramo está o presidente da nossa Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, também conhecido como o comandante da brigada. Ele é uma figura misteriosa e formidável. Abaixo de mim estão os Nkuzum. Quando tivermos mais de 10 irmãos no distrito comercial,
Nomearei 2 NCOs para me auxiliar na gestão. Os NCOs recebem recursos e suporte adicionais. Isso é algum tipo de área militar. Lumian adivinhou pelos títulos dos diferentes níveis dentro da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Gardner Martin voltou seu olhar para a porta e falou: além disso, também temos muitos supervisores. Cada supervisor age de forma independente e patrulha as áreas sob a jurisdição de diferentes oficiais comandantes. No futuro, se algo acontecer comigo e eu exibir qualquer anormalidade, você deve encontrar o supervisor imediatamente e relatar a situação a ele. Da mesma forma, se você descobrir que o supervisor fez algo anormal, informe-me imediatamente. Gardner Martin sorriu brincalhão para Lumian e disse: Ciel, deixe-me apresentá-lo ao Sun, o supervisor responsável pelo distrito comercial. Perplexo, Lumian seguiu o dedo de Gardner Martin e olhou para a porta. No momento seguinte, um homem alto e magro, vestindo um colete azul e terno preto, entrou na sala. O homem tinha cabelo curto castanho avermelhado, olhos castanho avermelhados, sobrancelhas grossas e uma barba selvagem. Ele parecia um urso faminto. Quando Lumian reconheceu o supervisor Olson, suas pupilas se dilataram. Era o comerciante que ele, Gisto e Simon encontraram no subterrâneo. Lumian lembrava vividamente que ele não era nada além de uma cabeça e uma espinha manchada de sangue. Ele tinha sido perseguido por outro monstro sem cabeça, ambos extremamente perigosos. No entanto, aqui estava ele, aparecendo na casa de Gardner Martin. Lumian não pôde deixar de olhar para as mãos de Olson, notando sua pele clara e a pequena mala que ele carregava. Ele tem um corpo de novo? Ele se fundiu com o monstro sem cabeça. A mente de Lumian correu enquanto ele observava Olson se aproximando de Gardner Martin. Ele começou a suspeitar que os 2 monstros que encontraram durante a transação eram ilusões criadas por Olson. Não havia nada de anormal nele. Como a transação foi um teste, não foi surpresa que o monstro fosse falso, mas não era realista demais. Lumian observou com desconfiança enquanto Gardner Martin e Olson pegavam cada um uma taça e se dirigiam a todos os presentes. Carreguem os explosivos. Albus, Parsifal e os outros membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue colocaram um cálice na frente deles e derramaram vinho tinto sedutor neles. Então é assim que carrega explosivos? Lumian lembrou das palavras de Faustino sobre taças serem armas ou canhões, e vinho ser explosivos. Depois de encher os canhões com explosivos, Gardner Martin gritou: atenção, portar armas. Num instante, todos se levantaram e colocaram a mão direita sobre as taças cheias de vinho tinto. Apresentem as armas. Gardner Martin deu outra ordem. Em uníssono, ele levou o cálice ao peito. Lumian ficou maravilhado e seguiu o exemplo, imitando as ações dos outros membros ao seu redor. Capítulo 284. Entrando na ordem. Gardner Martin observou os membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue à sua frente e assentiu com satisfação. Mirar. A esta ordem, Faustino e os outros levaram os cálices aos lábios. É isso que mirar significa. Lumian quase riu, mas a seriedade dos outros membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue o deteve. Ele havia compreendido a essência do ritual e tinha uma ideia do que aconteceria a seguir. Nesse momento, Gardner Martin emitiu uma nova ordem: fogo. Quase simultaneamente, Parsifal, Negro e os outros beberam um terço do vinho tinto em suas taças. Fogo. Gardner Martin gritou a palavra novamente. Lumian levantou a cabeça ligeiramente e bebeu mais um terço do vinho tinto. Gardner Martin fez o mesmo. Ele então continuou: ataque. Os membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue presentes terminaram o vinho tinto restante. Gardner Martin tirou o cálice da boca com uma expressão séria. Armas terrestres. Enquanto falava, ele levantou o cálice acima dos olhos, pressionou contra a testa e então colocou de volta na mesa de jantar. Vincent Lorraine e os outros seguiram o exemplo. Então, eles endireitaram as costas, bateram no peito esquerdo com a mão direita e gritaram juntos: guerra! 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 Enquanto gritavam em uníssono, Lumian sentiu uma mudança sutil na atmosfera da sala, como se ela estivesse cheia de entusiasmo, excitação e paixão. A atmosfera contagiou os membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, conectando seus corações e mentes, fazendo-os se sentirem verdadeiros irmãos, mesmo sem ser influenciado por nenhuma anormalidade ou pensamentos fanáticos. Lumian não pôde deixar de ser afetado pelo ambiente e a atmosfera. Ele sentiu uma onda de excitação. Ele havia criticado anteriormente o ritual de iniciação da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue por não sentir nada místico e não fazer jus ao título de uma organização secreta. Agora, percebeu que era apenas diferente em qualidade da Ordem Aurora. Além disso,
A parte mais mística foi o teste na Avenue du Marché. Gardner Martin gesticulou com a mão direita, fazendo com que Faustino, Albus e os outros parassem e ficassem em silêncio. Ele sorriu mais uma vez e disse: vamos dar as boas-vindas ao nosso novo irmão, Lumian Lei. Desta vez, ele usou o nome verdadeiro de Lumian, indicando que a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue conhecia muito bem a situação dos membros. Os membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, incluindo o supervisor Olson, aplaudiram um após o outro. Lumian se levantou e serviu-se de uma taça de vinho tinto, que ele engoliu de um gole só como sinal de respeito. Isso demonstrou plenamente suas características como cliente regular do antigo bar. Muito bem. Somos todos irmãos. Não há necessidade de cerimônia, disse Gardner enquanto se sentava. Enquanto Faustino distribuía pratos e cortava pão, Gardner sorriu e continuou: já expliquei a história e a filosofia da nossa Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Agora, vamos falar sobre o que queremos fazer. Seu sorriso desapareceu enquanto ele ficava mais sério. A coisa mais importante pela qual sempre trabalhamos é derrubar o governo atual, estabelecer um país governado por bem-avenderos e transformar este mundo. Para isso, planejamos e executamos. Estabelecemos várias organizações filiais para nos preparar para o caos. Especificamente, quanto a mim, usarei empresas e multidões para controlar estivadores, trabalhadores da construção, carregadores, faz tudo e trabalhadores no distrito comercial. Quando necessário, deixarei que eles tomem as ruas e usem barricadas para lutar contra a polícia e o exército. Lumian franziu a testa e perguntou confuso: não é dito que beyonders são fundamentalmente diferentes de pessoas comuns? Beyonders são superiores a pessoas comuns. Por que fazer do controle e uso de trabalhadores um objetivo? Ele achou irônico que a filosofia e as ações da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue fossem completamente inconsistentes. Embora isso pudesse ser considerado normal, conceitos eram conceitos e slogans eram slogans, e se eles não pudessem ser equiparados à realidade, Gardner Martin sempre poderia abordar essas questões mais tarde. Não parecia certo que suas palavras se contradissessem segundos depois. Se ele não tivesse acabado de se juntar a essa organização secreta, o tom de Lumian teria sido ainda mais zombeteiro. Gardner Martin sorriu, muito perspicaz. Você notou um problema muito importante. Antes disso, apenas Albus sugeriu. Todos os outros naturalmente aceitaram. Ele não está apenas usando pessoas comuns para criar o caos, mas também tem outras intenções. Lumian virou a cabeça para olhar para Albus, que estava sentado na beirada da mesa de jantar. Ele percebeu que a postura do jovem ruivo escuro era bastante casual. Sua perna direita estava cruzada, e ele continuava balançando o tornozelo. Gardner Martin explicou simplesmente: primeiro, você precisa entender uma coisa. Porque essas divindades estabeleceram igrejas e espalharam seus ensinamentos. Você provavelmente não acredita nas palavras Deus ama o mundo. Se eles realmente tivessem amor, o distrito comercial não seria assim. E Intis não teria tantos vagabundos. Lumian concordou com isso. Ele assentiu levemente e não interrompeu o comandante. Gardner Martin sorriu e disse: acreditamos que as divindades precisam de crentes, e provamos isso ao longo dos séculos. Quanto mais pessoas comuns influenciarmos, maiores serão nossos recursos para incutir medo nos corações da Igreja do Eterno Sol Ardente e da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria. Isso enfraquecerá seu apoio ao governo atual e aumentará nossas chances durante os tumultos. Eventualmente, isso se tornará uma moeda de troca crucial para fazê-los concordar conosco. Se não nos apoiarem abertamente, eles são apenas moedas de troca. Os olhos de Lumian piscaram. As pessoas que ele conhecia e com quem interagia eram indivíduos distintos, famílias únicas. Gardner Martin soltou um suspiro. Se quisermos controlar mais trabalhadores e cidadãos, precisamos que o governo e a Convenção Nacional cooperem conosco. Eu sempre soube que tipo de pessoa Hugues Artois é e as forças por trás dele, mas ainda assim decidi apoiar sua candidatura ao parlamento. Eu sabia que ele inevitavelmente criaria muito caos no distrito comercial, sendo associado à Convenção Nacional e ao governo. Quanto pior ele se saísse, mais pessoas se aglomerariam para o nosso lado. Infelizmente, esse pedaço de lixo foi assassinado poucos dias depois de ser eleito. Então, é por isso que o Savoy Mob apoia Hugues Artois. Eu pensei que havia um deus maligno apoiando você, e todos os deuses malignos apoiam Hugues Artois. Lumian percebeu, sem a explicação pessoal de Gardner Martin e uma compreensão adequada da filosofia da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue.
Lumian não conseguiria entender as verdadeiras intenções da organização secreta por trás do apoio à candidatura de Hugues Artois ao parlamento. Gardner Martin resumiu, portanto, no distrito comercial, damos grande importância a docas, depósitos, armazéns, empresas de frete e empresas de construção. O propósito da Savoy Mob é interagir com vários indivíduos e reunir informações cruciais. Tudo isso enquanto contribui para os fundos da organização. Naturalmente, as multidões também servem como uma ferramenta vital para controlar pessoas comuns. Não é de se espantar que ele tenha investido tantos recursos no Savoy Mob. Lumian olhou para o intenso palma sangrenta negro e interiormente zombou dele por ser melhor em atuação do que ele. Você não ouviu as palavras do chefe inúmeras vezes? Por que você ainda parece tão focado? Olhe para um bus, constantemente comendo, bebendo e balançando a perna. Depois que Lumian assentiu, Gardner Martin tomou um gole de vinho tinto e disse, mais uma coisa que estamos fazendo é explorar o subterrâneo para encontrar a entrada para a Trier da Quarta Época. Lumian não pôde deixar de olhar para o silencioso supervisor Olson. O homem magro, parecendo um urso faminto, estava cortando um bife no passado e devorando a carne suculenta. Os olhos de Lumian examinaram o pescoço de Olson várias vezes, mas não havia sinais de suturas. Poderia ser que o estado de ter apenas a cabeça e a espinha é apenas uma ilusão criada por algum poder? Lumian se perguntou. No entanto, isso estava de acordo com a lenda do Porto Bansi. Ou Olson tem um profundo entendimento dos eventos imprevistos em Porto Bansi, ou ele encontrou monstros semelhantes em outro lugar. Mesmo que seja uma ilusão, não pode ser algo que ele imaginou. Deve ser baseado em sua experiência e conhecimento. A Madame Mágica disse que a maioria das palavras dele provavelmente eram verdadeiras. Ela até suspeitou que ele desapareceu por alguns meses porque entrou na Trier da Quarta Época, onde ele encontrou um monstro com apenas cabeça e espinha. Se ele já entrou na Trier da Quarta Época, por que Gardner Martin ainda está procurando pela entrada? A suspeita da Madame Mágica está errada. Os pensamentos de Lumian correram enquanto ele fazia uma série de palpites. Olhando para Gardner Martin, ele perguntou confuso, por que procurar a entrada da Trier da Quarta Época? Gardner Martin sorriu. Para outros Beyonders, é o inferno, um abismo. É uma calamidade da qual eles não podem se aproximar, mas para os caçadores, representa um enorme tesouro, e nossa Ordem da Cruz de Ferro e Sangue é dominada por Beyonders do caminho do caçador. Um tesouro? Lumian pensou na árvore das sombras e no mar invisível de chamas que poderia incinerar uma parte das raízes da árvore. Gardner Martin continuou, falando solenemente, não sei o quanto você sabe sobre a história da Quarta Época. Mas posso lhe dizer que naquela era, divindades já caminharam pela terra, e anjos frequentemente apareciam. Era conhecida como a Era dos Deuses. No continente norte, havia 3 países poderosos durante a Era dos Deuses, e um deles era o Império Tudor. Sua capital, Trier, havia fundado no subsolo. O imperador do Império Tudor, Alistair Tudor, era conhecido como o Imperador de Sangue. Ele era uma verdadeira divindade que controlava o caminho do caçador. Ele pereceu em uma batalha de deuses. Seus restos mortais estão na Trier da Quarta Época, restos mortais do Imperador de Sangue Tudor. Lumian imediatamente se lembrou de alguns dos conteúdos dos cadernos de Aurore. Aurore não se aprofundou na história da Quarta Época, tendo apenas uma compreensão aproximada. Ela mencionou o Império Solomon, o Império Transueste e o Império Tudor. Ela também mencionou títulos como o Imperador de Sangue, o Imperador da Noite, o Imperador do Submundo, o Imperador das Trevas e a Guerra dos 4 Imperadores. De acordo com a descrição de Aurore, o Imperador de Sangue era tão poderoso quanto uma divindade. Capítulo 285. Máxima, os restos mortais do Imperador de Sangue, os restos mortais de uma divindade. Ele possui a característica de Beyonder da sequência 0? Não é de se espantar que a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue sonha entrar na Trier da Quarta Época, mas o que isso tem a ver comigo? Como um sequência 7, eu nem ouso pensar em me tornar um semideus. Avançar para um sequência 6, conspiracionista está além da minha consideração por enquanto. Tudo o que posso focar é digerir a poção do piromaníaco. Não tenho nada melhor para fazer do que contemplar sequências superiores ou itens relacionados a divindades. Além disso, a Madame Mágica avisou que tais itens sempre vêm com efeitos negativos. TSK, efeitos negativos envolvendo divindade podem facilmente me matar. Lumian, com vasto conhecimento de misticismo de ponta, permaneceu imperturbável diante da provocação de Gardner Martin. Pensamentos correram por sua mente, e ele zombou interiormente, olhando para Gardner Martin.
Ele perguntou inocentemente, se a Trier da quarta época realmente contém os restos mortais do Imperador do Sangue Tudor. Porque a Igreja do Eterno Sol Ardente do Deus do Vapor e da Maquinaria não os tomou em vez de deixá-los para nossa Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Mesmo que apenas os caçadores possam entrar com segurança, é apenas uma questão de tempo até que eles criem um caçador de alta sequência com os recursos que eles têm. A quinta época existe há mais de 1300 anos. Gardner Martin ficou em silêncio por 2 segundos antes de responder. Há outros fatores que os restringem, mas eles não serão um problema para nós. Eu te contarei todos os detalhes quando encontrarmos a entrada para a Trier da quarta época. Isso não é apenas dizer, não sei porquê, mas temos que tentar. Talvez o chefe saiba o motivo, mas ele tem medo de nos assustar se revelar. Ele não pode dizer diretamente aos membros presentes que há muitos perigos escondidos no subsolo que nem mesmo as divindades podem resolver, o tipo que requer a reconstrução de uma Trier acima das ruínas da quarta época como um selo. É por isso que as duas igrejas não tentarão entrar. E, quem ousaria ir para o subsolo quando não está seriamente corrompido? Lumian tentou o seu melhor para controlar seu olhar e postura, para não mostrar nenhum ar de superioridade. Comparado aos membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue daqui, o fato de ele ter uma compreensão aproximada da situação do subsolo e ter visto o mar de fogo invisível, a árvore das sombras e as catacumbas bizarras o qualificavam para ser superior. É claro que ele não tinha ideia do quanto o comandante Gardner Martin e o supervisor Wilson sabiam sobre a situação subterrânea. Talvez este último, suspeito de ter entrado na Trier da quarta época, soubesse mais segredos. Gardner Martin não continuou falando sobre o Imperador de Sangue e quarta época. Em vez disso, ele se virou para Lumian e perguntou, tem alguma coisa que você precisa ultimamente? Você está prestes a mostrar as vantagens de ser membro. O ânimo de Lumian se elevou quando ele respondeu com sinceridade, preciso de um item místico com propriedades peculiares para compensar minhas deficiências como caçador. E se não houver itens místicos relevantes disponíveis, talvez você possa me fornecer os ingredientes Beyonder correspondentes. Vou tentar encontrar um artesão para criá-los. Ele quase mencionou o termo característica de Beyonder, mas rapidamente mudou para ingredientes Beyonder após uma pausa, fingindo constrangimento. Embora as pessoas frequentemente falassem das características de Beyonder nas reuniões de misticismo de Trier, elas geralmente se referiam à fusão de 2 ingredientes principais de poções. Claro, algumas pessoas descobriram há muito tempo que os Beyonders também eram criaturas Beyonder, capazes de produzir ingredientes para a preparação de poções, sugerindo a lei da indestrutibilidade das características de Beyonder. Normalmente, a menção de Lumian às características de Beyonders não atrairia suspeitas ou atenção, mas ele precisava ser cauteloso para não despertar suspeitas de um conspiracionista como Gardner Martin. Você realmente ousa perguntar? Albus zombou de Lumian, balançando os pés com as pernas cruzadas. Até Parsifal, Vincent e Lorraine e os outros tinham expressões estranhas. Nenhum deles ousou fazer um pedido tão ousado quando se juntaram à Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Sem se deixar abater, Lumian zombou de Albus, por que não? Não sou como um pedaço de lixo que não consegue lidar com uma recompensa. O que a organização me dá hoje, eu retribuirei 10 vezes mais no futuro. Com um suspiro, Albus abaixou a perna direita e olhou para Lumian com intensidade feroz, claramente descontente com sua resposta. Os outros, exceto Faustino, que manteve seu comportamento de mordomo, também demonstraram descontentamento. O comentário sarcástico de Lumian também os incluía. Chega, Gardner Martin interveio, sorrindo para Lumian. Como oficial comandante, devo ser justo. Não posso lhe conceder um item místico agora, pois outros protestarão. Mas não se preocupe, nossa Ordem da Cruz de Ferro e Sangue não é mesquinha. Depois que você completar algumas missões e acumular mérito suficiente, eu lhe darei alguns itens místicos para escolher. Enquanto isso, antes de cada missão, itens místicos adequados serão temporariamente fornecidos aos membros participantes, garantindo sua segurança e a conclusão da missão. Lumian assentiu, aceitando a resposta. Ele não esperava muito, mas ainda assim fez o pedido caso Gardner Martin estivesse com vontade de ser generoso. Após uma breve consideração, Gardner Martin acrescentou, informarei René que o adiantamento que você recebeu foi minha recompensa para você. Você ainda receberá sua parte do Sale de Balbrizi no futuro. Obrigado, senhor.
Lumian expressou sua alegria abertamente. Isso significava um presente de iniciação de 12.000 Vereador, uma quantia significativa. Portanto, a maior parte do dinheiro que ele gastou para avançar para Piromaníaco veio do financiamento da Ordem Aurora e da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Sua gratidão era genuína, pois ele havia contribuído com menos de um terço das despesas. Gardner Martin cortou um bife, mastigando e engolindo antes de perguntar. Alguma outra pergunta? Deliberadamente, Lumian perguntou. Como posso dominar rapidamente a poção do piromaníaco? Ele queria ver se o método de atuação era de conhecimento comum na Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Gardner Martin riu e respondeu, essa é uma excelente pergunta. Para dominar uma poção, você precisa começar com seu nome. Aproxime-se dele, entenda-o e incorpore-o. Além disso, tenho que lhe dizer uma máxima: as chamas podem incinerar os outros e ferir a si mesmo. Lumian ouviu atentamente e teve uma ideia aproximada da situação. A Ordem da Cruz de Ferro e Sangue manteve a interpretação precisa do método de atuação escondida dos membros comuns, usando descrições vagas, regras, avisos e máximas para orientá-los sem revelar tudo. Essa abordagem permitiu que membros comuns evitassem certos riscos enquanto gradualmente ganhavam insights ao se aterem ao nome da poção. Eles podiam acelerar seu progresso, mas não conseguiam compreender completamente um princípio de atuação mais adequado para si mesmos. Em outras palavras, era mais fácil para eles dominar a poção do que Beyonders não oficiais e avançar em períodos mais curtos. No entanto, além dos talentosos, aqueles que se mantinham próximos dos requisitos de atuação não podiam se comparar aos Beyonders que conheciam o método de atuação. Lumian suspeitava que só aprenderia todo o método de atuação quando se tornasse um suboficial e recebesse maior atenção da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Ele acreditava que uma organização tão secreta, que abrangesse séculos, deveria possuir o método de atuação. Em contraste, a Madame Mágica do Clube de Tarô já havia lhe dado amplo conhecimento de misticismo de alto nível, incluindo o método de atuação. Quanto ao Sr. K, Lumian não tinha certeza se ele havia se esquecido de ensinar o método devido à devoção às suas orações e trabalho ou se ele acreditava que Lumian encontraria naturalmente na Ordem da Cruz de Ferro e Sangue e expô-lo a esse conhecimento muito cedo, o colocaria em risco de exposição. Piromaníaco é tudo sobre atear fogo. Basta ir ao prédio da Convenção Nacional e atear fogo. Você vai dominar a poção rapidinho. Albus provocou Lumian, forçando o assunto. Lumian zombou e respondeu, eu sou um piromaníaco, não um incendiário. Atos de incêndio criminosos sem sentido só vão me prejudicar. Albus zombou, como você sabe que não tem sentido? Queimar é o sentido. Lumian estalou a língua, então por que eu não queimo seu cabelo também? Depois de se envolverem por um tempo de forma argumentativa, Gardner Martin interveio na conversa, que estava se tornando cada vez mais sem sentido e próxima de um ataque pessoal. Lumian mudou a conversa para investigar o conhecimento da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue sobre o submundo. Fui às catacumbas há algum tempo e senti que algo estava errado, mas não consegui descobrir o que era. O senhor, você sabe alguma coisa sobre isso? Gardner Martin olhou para o supervisor Olson ao seu lado e finalmente respondeu, isso não tem nada a ver com nossas ações. Você não precisa saber. Tudo o que posso dizer é que o perigo que espreita ali é tão sério quanto o da Trier da Quarta Época. Lumian assentiu pensativamente e continuou fazendo perguntas enquanto apreciava as iguarias. Durante o processo, ele notou que Vincent Lorraine permaneceu relativamente quieto, e Parsifal e Palma Sangrenta Negro foram amáveis, mas cautelosos com suas palavras, revelando pouca informação valiosa. Faustino parecia desempenhar o papel de um mordomo em vez de membro oficial da organização secreta. Somente o ruivo escuro Albus, apesar de seus comentários maliciosos e zombeteiros, deu a Lumian algumas informações úteis. Às 22 horas, a iniciação foi concluída, e Lumian foi o último a deixar a Rue des Fontaines, número 11, embarcando na carruagem pertencente ao Salle de Balbrise. Enquanto a carruagem se movia, o coração de Lumian pulou uma batida enquanto ele olhava para o assento oposto a ele. Em algum momento, outra pessoa se juntou a ele, o supervisor Olson, que parecia um urso faminto, o comerciante que interpretou o monstro no submundo. Capítulo 286. Adivinhação por espelho mágico. Ignorando o estado tenso de Lumian, Olson falou com uma voz profunda e rouca. Conforme a tradição, devo falar com você em particular como supervisor. Lumian soltou um suspiro aliviado. Sobre o quê? Olson colocou a mala marrom ao lado da perna esquerda. Se você descobrir algo suspeito sobre seu comandante, Gardner Martin,
ou qualquer ocorrência anormal, denuncie-examine imediatamente. Isso é justo. Uma vaga será desocupada somente se algo acontecer com o chefe. Lumian pensou silenciosamente com uma pitada de escárnio antes de perguntar: como entro em contato com você? Olson olhou nos olhos de Lumian e disse: deixe a informação no porão da Avenue du Marché, número 13, Avenue du Marché, número 13. A Ordem da Cruz de Ferro e Sangue está de fato ligada ao prédio incendiado. Olson pode ter entrado na Trier da Quarta Época e provavelmente está seriamente corrompido. Ele tem uma maneira de explorar a anomalia na lá. Lumian se lembrou da noite anterior e sentiu que o supervisor Olson era ainda mais misterioso do que o oficial comandante Gardner Martin. Ele suspeitava que Olson estava monitorando secretamente seus movimentos na Avenue du Marché, número 13. Gardner Martin claramente não estava disposto a entrar a menos que fosse necessário, combinado com o incêndio há mais de uma década. O Sr. Khan mencionou que a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue havia se afastado das outras organizações que acreditavam naquela entidade nos últimos anos. A Madame Mágica mencionou que o ritual de vigília atual não era o teste usual da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Lumian vagamente formulou uma sequência incompleta de eventos em sua mente. Ele acreditava que a Avenue du Marché número 13 não havia sido incendiada pela Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. No entanto, eles descobriram o segredo lá e sofreram a corrupção correspondente, evocando uma anormalidade. Claro, poderia ser o contrário. Talvez alguns membros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue tenham sido corrompidos em outro lugar, o que lhes permitiu compreender a anomalia. Tudo bem. Lumian concordou com a cabeça. Enquanto a mente de Lumian disparava com perguntas, ele se virou para o supervisor Olson, com uma expressão de perplexidade no rosto. O comerciante que vi nas minas de Albert era realmente você? Sua cabeça pode deixar seu corpo sobreviver autonomamente? Ou foi uma ilusão que você criou? Olson soltou uma risada rouca antes de responder. Coincidentemente, como supervisor, tenho 3 coisas para lhe dizer. Primeiro, o que os olhos veem pode não ser verdade. Segundo, eventualmente entraremos na Trier da Quarta Época, é uma inevitabilidade. E terceiro, não confie facilmente nas palavras dos outros. Não confie facilmente nas palavras dos outros. Interessante. Devo acreditar no seu primeiro ponto. O que vi nas minas de Albert era realmente real. E, é bom falar sobre inevitabilidade na minha frente, Master Miborus tolerará isso? Lumian ponderou, resistindo à vontade de colocar a mão direita no peito esquerdo. Ao ver Olson pegar novamente a pequena mala marrom, Lumian não pôde deixar de perguntar: o que tem aí? Por que você continua carregando isso? Olson sorriu. Se eu fosse você, rezaria para nunca descobrir a resposta. Com isso, o supervisor Olson abriu a porta da carruagem e saltou para a escuridão, desaparecendo instantaneamente, sem se esconder intencionalmente como havia feito quando chegou. Agindo de forma misteriosa, Lumian murmurou baixinho, pegando a carruagem de volta ao movimentado distrito comercial. Ele resistiu à vontade de correr para o albergue do Coq d'Orel para o esconderijo na Rue des Blouses Blanches para contatar a mensageira da Madame Magique e relatar sua admissão oficial na Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Em vez disso, ele foi até o Salle de Balbrise. Sua preocupação aumentou quando suspeitou que os membros traiçoeiros da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue poderiam estar se aproveitando de seu estado relaxado para continuar sua vigilância final e clandestina. Embora não conseguissem localizar a mensageira da Madame Mágica, Lumian sabia que não deveria retornar ao quarto 207 ou ao esconderijo naquele momento. Isso certamente levantaria suspeitas. Sentando-se no balcão do bar, Lumian pediu uma taça de kirsch. Enquanto saboreava a bebida, mergulhou na animada música e dança que aconteciam no palco. Jenna estava de folga na noite anterior, e os artistas que se apresentaram hoje foram outras 2 cantoras e um cantor conhecido por suas músicas cheias de energia. Distrituiu, do lado de fora do claustro do Vale Profundo, usando uma meia máscara branca prateada. Jenna olhou para Franca, que estava vestida com uma roupa de assassina, com preocupação. O que vamos fazer hoje à noite? Não me diga que você está pensando em se infiltrar no claustro para uma investigação? Claro que não, Franca negou veementemente. O claustro do Vale Profundo é um dos claustros mais conhecidos da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria. Eles têm beonders poderosos e escondem artefatos misteriosos criados por monges artesãos. Com nossas habilidades, estaríamos apenas caminhando para uma armadilha. Ou pior. Franca não conseguia evitar que sua mente divagasse. Ela ouviu rumores de que,
Embora os monges do claustro estivessem focados em vapor e máquinas e não se casassem ou tivessem filhos, isso não significava que eles se abstivessem de sexo com outras pessoas. A Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria não proibia tais interações. Alguns disseram que alguns monges procuravam garotas de rua de vez em quando para relaxar, enquanto outros tinham casos com colegas homens que vendiam seus corpos. Ainda havia um grande número de pessoas que tinham fetiches por engrenagens ou estavam realmente passando por treinamento ascético, capazes de se controlar. Claro, os treinenses tendiam a exagerar e embelezar esses rumores com suas próprias ideias. Provavelmente se afastava muito da verdade. Franca não acreditava totalmente, mas também não conseguia descartá-los totalmente. Ela acreditava que alguns monges poderiam ter tais inclinações, mas provavelmente não eram a maioria. No entanto, infiltrar-se em um claustro como uma Beyonder não oficial era perigoso. Elas poderiam ser mortas acidentalmente por máquinas, usadas como cobaias experimentais ou se tornar brinquedos para alguns monges selecionados. As chances de sucesso eram mínimas. Resumindo, seja homem ou mulher, qualquer um abaixo da sequência 4 ou sem confiança suficiente deve esquecer de se infiltrar no claustro do Vale Profundo. Atrás do capuz, Franca sorriu e explicou de bom humor. Nós vasculhamos a área hoje, mas não encontramos pistas. Mas há um lugar que não verificamos. Jenna pensou por um momento e perguntou, aquela pedreira do Vale Profundo? Isso mesmo, Franca afirmou com um sorriso. Hoje à noite, vamos nos infiltrar e fazer uma busca. Na verdade, ela não esperava que encontrassem algo, já que os Beyonders oficiais provavelmente já tinham completado suas investigações. Franca queria guiar Jenna pelo processo e familiarizá-la com tais assuntos. Ok, Jenna assentiu levemente. Franca viu isso como uma oportunidade de instruí-la. Antes de nos infiltrarmos oficialmente, precisamos nos preparar. Para assassinos, é sobre se familiarizar com o ambiente, coletar informações e observar locais e rotas. Quanto às bruxas, elas devem realizar adivinhações de antemão. Com isso, Franca pegou um espelho do tamanho da palma da mão que ela sempre carregava. Jenna se concentrou imediatamente. Ela estava intrigada há muito tempo pelas habilidades das bruxas relacionadas com espelhos. Anteriormente, depois que ela assassinou os Artois e fugiu para o albergue do Coque Doré, Franca ouviu que ela havia deixado sangue na cena. Franca rapidamente usou a substituição de espelho para cortar a conexão mística entre o verdadeiro eu de Jenna e o sangue derramado. Franca examinou a área e falou em voz baixa sob a cobertura das sombras da noite. Quando você se torna uma bruxa, você naturalmente dominará a adivinhação por espelho mágico e a adivinhação por radiestesia. Aprender outros métodos de adivinhação é fácil para bruxas. A chave para uma adivinhação por espelho mágico bem-sucedida é escolher a entidade certa para orar. O símbolo místico do espelho conecta você a um ser desconhecido, e suas respostas podem ser obtidas por meio dessa conexão. No entanto, se a entidade desconhecida tiver malícia ou estiver em um estado de loucura, ela pode influenciar a adivinhação ou fornecer um resultado que aprenda, colocando-o em perigo. Quando chegar a hora, eu lhe darei algumas entidades relativamente seguras para orar. Elas foram verificadas. Entre elas, aquela com os resultados de adivinhação mais precisos exigirá que você pague um preço correspondente. A menos que o assunto seja extremamente crítico e urgente, eu geralmente evito orar a ele. Qual preço? A curiosidade de Jenna foi despertada. Franca pigarreou sem jeito e disse, o preço pode fazer com que você passe por constrangimento social ou algo não tão grave, mas certamente será desconfortável. Ela se lembrou da primeira vez que rezou para aquela entidade usando a adivinhação por espelho mágico. Diante da madame julgamento, perguntaram a ela, quando você está se masturbando, você ocasionalmente fantasia sobre certos homens e se sente tentada a tentar novas experiências? Essa pergunta quase a fez quebrar o espelho. Na época, ela havia se tornado uma bruxa recentemente e ainda se identificava totalmente como um homem. Embora seu corpo já tivesse se transformado no de uma mulher, era natural que ela ocasionalmente fantasiasse, mas essa revelação a fez se sentir culpada e envergonhada. No entanto, ela foi forçada a responder honestamente na frente de uma semideusa. Mesmo agora, Franca não conseguia deixar de se encolher com a lembrança, querendo enterrar a cabeça na areia e evitar qualquer lembrança. O que era morte social? Era isso. Franca acreditou que esse incidente a afetou quando ela posteriormente abordou Gardner Martin para tentar. Isso causou uma rachadura em sua defesa psicológica e a fez desistir de si mesma. Vergonha. Morte social.
Jenna entendeu a implicação por trás das palavras de Franca. Embora Jenna tivesse seus pensamentos, ela escolheu não expressá-los em voz alta. Franca forneceu uma breve explicação sobre a adivinhação por espelho mágico, concluindo com uma demonstração. Ela gentilmente acariciou a superfície do espelho e recitou o nome de uma entidade segura. Enquanto uma luz aquosa brilhava no espelho, ela fez uma pergunta séria. Explorar a pedreira do Vale Profundo de Trier hoje à noite será perigoso? Como era uma adivinhação baseada em perguntas, os requisitos para as declarações não eram muito rigorosos. Sob o olhar curioso e esperançoso de Jenna, uma voz profunda e antiga emanou do espelho, como se tivesse surgido das profundezas de um rio. Há um certo nível de perigo. Capítulo 287. Chave. Franca terminou a adivinhação por espelho mágico e então se virou para Jenna, dando sua interpretação da resposta. Normalmente, isso significa que é perigoso, mas podemos lidar com isso. Se formos cuidadosos, devemos ficar bem. Jenna perguntou surpresa. Achei que os resultados da adivinhação seriam simples. Surpreendentemente, uma frase tão curta veio acompanhada de uma explicação tão longa. É direto, Franca enfatizou com um sorriso. Se você visitar o clube de adivinhação no Quartier de la Cathédrale Commemorative e encontrar amadores, suas leituras serão ainda mais vagas. Isso torna mais fácil para eles interpretarem qualquer resultado. Ah, ninguém nunca fez uma adivinhação para você antes. Jenna assentiu francamente. Fazer uma adivinhação custa uma fortuna. Franca parecia pensativa, seus olhos correndo ao redor. Você pode assinar física, lotus, arcano e véu oculto. Embora tenham seus problemas e erros em aplicações específicas, eles oferecem conhecimento básico valioso sobre misticismo. Ah, certo. Ciel costuma comprar essas revistas. Você pode. Eu ajudo você a pegá-las emprestadas, tudo bem. Jenna só tinha ouvido falar de revistas de misticismo, mas nunca tinha comprado nenhuma. Tendo obtido resultados satisfatórios de adivinhação, a dupla, que havia observado a rota e os arredores durante o dia, chegou rapidamente à entrada da pedreira do Vale Profundo sob a cobertura da noite. O porteiro, que parecia ter uns 40 anos, dormia em uma pequena cabana feita de pedras. Envolto em um pano de feltro sujo, velho e fino, ele se recostou na parede da montanha. De repente, uma palma fina e lisa surgiu da sombra ao lado dele, cobrindo sua boca com um lenço branco. O porteiro não lutou. Em segundos, ele passou de sonolento para inconsciente. Franca, usando um capuz preto, emergiu das sombras e estalou a língua, suspirando. O sedativo da Sociedade da Felicidade é realmente eficaz. Ele me poupa muitos problemas. Para esta operação, ela havia pegado emprestado o sedativo de rentas do Lumian. Jenna não conseguia entender. Não poderíamos simplesmente nocauteá-lo. Isso funcionaria, Franca explicou casualmente, mas deixaria rastros. Não será fácil fazer parecer que ele ainda está dormindo. Muitos caçadores de recompensas e detetives particulares estão envolvidos nessa missão. Não deveríamos ser as únicas mirando nessa presa. Então, é melhor ser cauteloso e evitar deixar pontas soltas. Jenna, que morava no Quartier do Jardim Botanique e no distrito comercial há muitos anos, entendeu aproximadamente o ponto de Franca. Ela ponderou por um momento e perguntou: você está preocupada que os caçadores de recompensas e detetives particulares tenham más intenções se nos encontrar entrando na pedreira na frente deles na calada da noite? Franca assentiu, satisfeita com a resposta. Isso mesmo. Muitos caçadores de recompensas e detetives particulares mudam para bandidos, ladrões e até assassinos, dependendo da situação e do ambiente. Eles correm riscos por dinheiro, não por justiça. Como não há pistas para esta missão e o ambiente atual é adequado, está de acordo com o estilo deles roubar de seus pares e eliminar a concorrência. Afinal, não há mais ninguém aqui. É claro que, com nossa força, não precisamos temer caçadores de recompensas e detetives particulares. Mas e se cometermos um erro semelhante em outra situação ou enfrentarmos algo mais perigoso? É por isso que temos que estar atentas desde o começo. O que Franca não disse foi que, por serem mulheres, elas provavelmente sofreriam mais. Jenna assentiu lentamente, concordando com o raciocínio. Ela viu criminosos matarem um velho que vivia sozinho por apenas 5 veludo. Franca sorriu e provocou: você queria que eu nocauteasse para me vingar dele por perguntar se você queria se juntar ao negócio de garotas de rua esta manhã? Droga! Eu sou uma pessoa tão mesquinha.
Jenna não conseguiu evitar xingar, seja durante os anos em que ajudava sua mãe com as tarefas domésticas ou quando era uma cantora local no distrito comercial. Ela já tinha sido questionada se queria se envolver no negócio de garotas de rua tantas vezes que estava acostumada. Ela estava um pouco brava, mas não muito. Para mostrar sua magnanimidade, Jenna exalou e disse: "Quando você usa esse sedativo nos outros, isso me lembra do que aconteceu comigo." Ela também foi drogada e quase se tornou uma vítima que desapareceu. Felizmente, ele encontrou Lumian. Franca simplesmente reconheceu suas palavras. "Eu entendo seus sentimentos, mas já que você embarcou no caminho do divino e pretende se tornar mais forte, você terá que usar vários meios para lidar com seus inimigos no futuro. Você não pode desistir de uma opção melhor só porque se sente um pouco enojada." Jenna sabia que Franca tinha razão, mas não pôde deixar de perguntar: um Beyonder não pode levar uma vida tranquila e comum sem se envolver em conflitos e batalhas enquanto protege seus entes queridos? No passado, talvez fosse possível, mas hoje em dia é extremamente desafiador. Quanto mais você avança, mais difícil fica até que se torna virtualmente impossível. Franca respondeu com um suspiro. Jenna ficou em silêncio por um momento antes de dizer: "Será que isso seria possível num futuro distante?" Franca olhou para o porteiro adormecido e respondeu: "Uma figura proeminente uma vez me disse que tal vida poderia ser alcançada no final da quinta época e no início da sexta época, se aqui existe uma sexta época." Sexta época. Essas palavras fizeram Jenna refletir por alguns segundos antes que ela caísse na gargalhada de si mesma. "Acho que é só uma ilusão da minha parte. Alcançar esse tipo de vida é simplesmente uma ilusão. Pelo menos, é para mim." Com superpoderes e um histórico de tentativa de assassinato, sei que não conseguiria ficar de braços cruzados se minha família e amigos enfrentassem dificuldades. Eu me sentiria compelida a usar minhas habilidades para lidar com problemas que vão além do que a lei e a polícia podem lidar. Franca sentiu em concordância. É assim que as coisas são. Ela não tinha simplesmente digerido as poções de assassina e instigadora esperando que seu traje por si só resolvesse o problema, nem tinha apenas instigado seus amigos sem muita demora. Franca se abaixou e pegou a chave de bronze com o porteiro. "Só tem uma porta. Por que tem tantas chaves? São todas para a casa dele?" Franca murmurou enquanto saía da cabana e caminhava em direção à entrada da pedreira do Vale Profundo. Ela tentou cada chave, uma após a outra. No final, ela murmurou para si mesma em choque e desconfiança: "Nenhuma deu certo, nenhuma." Jenna não esperava tal possibilidade. Se nenhuma chave conseguia abrir a entrada da pedreira do Vale Profundo, qual era o sentido de vigiar a porta? Franca disse, em parte instruindo e em parte pensando alto: "Talvez este conjunto de chaves seja uma isca. A chave real deve estar escondida em outro lugar." Ela então disse a Jenna: "Vasculhe a área. Vou dar uma olhada no porteiro." Jenna não se opôs. Com sua visão noturna, ela começou a procurar nos arbustos e fendas próximos, começando pela cabana. Franca agachou-se ao lado do porteiro e examinou meticulosamente seu corpo da cabeça aos pés. Quando ela chegou na virilha dele, ela dobrou o dedo e o sacudiu firmemente. Ela zombou e sussurrou: "Jenna pode não ser mesquinha, mas eu sou." Após a busca, as duas se encontraram na pesada porta de madeira, balançando a cabeça para sinalizar que não haviam encontrado nada. Franca estalou a língua e disse: "Definitivamente há algo errado com esta pedreira. Aquele cara é realmente um porteiro. Ele só deveria vigiar a porta, mas não tem habilidade para abri-la. Ainda vamos entrar?" Jenna perguntou hesitante. "Vou tentar de novo." Franca estendeu a mão direita para a fechadura de cobre embutida na pesada porta de madeira. Uma espessa camada de gelo surgiu da palma da mão dela, enchendo o buraco da fechadura. A geada continuou a se acumular e comprimir até finalmente se solidificar em gelo. Franca habilmente extraiu o bloco de gelo, revelando uma chave transparente. "Isso funciona?" Jenna ficou surpresa e ansiosa para ver o que aconteceria em seguida. Sentindo o olhar dela, Franca disse presunçosamente: "Eu tenho uma amiga, veja bem. Eu realmente tenho uma amiga. Uma que é bem habilidosa em arrombar fechaduras. Nós tivemos uma conversa sobre usar o poder de uma bruxa para tais propósitos." Depois que o gelo ficou mais sólido, Franca o inseriu novamente no buraco da fechadura e o girou suavemente. Com um clique, a pesada porta de madeira se abriu. Franca recolheu a chave de gelo e deixou que ela derretesse, apagando todos os vestígios. Antes de se aventurar na pedreira do Vale Profundo, a bruxa pendurou a chave de bronze de volta na cintura do porteiro e ajustou sua postura para fazê-lo parecer dormindo.
Feito isso, Franca pegou uma bolsa de moedas e tirou um anel grosso, cor de ferro, adornado com pequenos espinhos. Este é o anel de punição que mencionei antes. Você usará hoje. Já expliquei como usá-lo e seus inconvenientes. Uma coisa para lembrar, você não pode usá-lo mais de 3 vezes em uma hora. Além disso, tire-o imediatamente após a operação e coloque-o de volta nesta bolsa de moedas. Tudo bem. Jenny estendeu a mão esquerda e permitiu que Franca colocasse o anel cor de ferro em seu dedo médio, mantendo suas peles em contato. Franca não conseguiu conter sua alegria inexplicável enquanto ajustava seu capuz. Abria com confiança a porta de madeira que rangia e entrava na pedreira de Vale Profundo. Assim que Jenna se juntou a ela fez questão de fechar e trancar a porta de madeira atrás delas. Isso tornou quase impossível para qualquer pessoa de fora detectar a presença delas na pedreira. Como assassinas habilidosas com visão noturna, Franca e Jenna não dependiam de lâmpadas de carboneto, mas conseguiam ver facilmente tudo dentro do túnel. A passagem estava em péssimo estado de conservação, coberta de musgo e com rachaduras nas paredes de pedra, dando uma sensação sinistra de que a qualquer momento uma peça poderia desabar. Um pouco mais à frente, elas notaram um buraco vazio, não muito diferente dos outros que tinham visto antes. Por quase meia hora, Jenna e Franca vasculharam diligentemente a pequena área, procurando por qualquer sinal de atividade suspeita, mas seus esforços não produziram resultados. Algo definitivamente não está certo, Franca sussurrou, sua voz quase inaudível, enquanto retornavam ao local perto da entrada do túnel. A completa ausência de qualquer coisa em comum as deixou ainda mais desconfiadas de que o porteiro não tinha chave para destrancar a porta. Jenna ponderou por um momento e então sugeriu, talvez ele esteja com medo de que alguém possa invadir e fazer a mina desabar. Então decidiu manter a chave longe. O trabalho de um porteiro é apenas interceptar, não abrir a porta. Antes que Franca pudesse dizer alguma coisa, elas ouviram um clique distinto. Era o som da porta da pedreira do Vale Profundo se abrindo. Franca e Jenna trocaram olhares e rapidamente encontraram abrigo não muito longe da saída do túnel. A porta da pedreira se abriu com um rangido, e o suave brilho azulado de uma lâmpada de carboneto se espalhou, afastando a escuridão do túnel. Franca e Jenna espiaram e avistaram um homem de túnica cinza. O homem tinha um avental branco enrolado na cintura, uma vestimenta típica usada por antigos pedreiros. O capuz de sua túnica descansava na parte de trás do pescoço, não cobrindo sua cabeça. Esse traje era comumente associado às setas ou monges da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria. Segurando uma lâmpada de carboneto acesa, o monge tinha cabelos escuros e curtos. Seu olho esquerdo era uma combinação hipnotizante de engrenagens, parafusos e molas cinza-ferro, tudo sustentando um falso olho cristalino verde esmeralda. Capítulo 288. Autorrecomendação. Na cidade de Trier, olhos protéticos não eram uma visão comum, mas ainda havia um número razoável de pessoas que os usavam. Mas Jenna e Franca nunca tinham visto ninguém levar a mecanização de seus rostos a esse ponto. No entanto, quando elas se lembraram de que o monge era suspeito de ser da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria, fez sentido. Devoção fanática à maquinaria era sua marca registrada. Carregando uma lâmpada de carboneto e vestindo um avental branco como um pedreiro, o monge entrou no túnel passo a passo. Seu olho protético verde esmeralda, cercado por engrenagens e molas, parecia possuir vida própria enquanto girava para a esquerda e para a direita, examinando os arredores. Franca puxou Jenna, sinalizando para ela não olhar em direção ao túnel. Ela deveria desviar o olhar rapidamente para evitar ser detectada. As duas se esconderam ainda mais nas sombras, fora do alcance da luz da lâmpada de carboneto. O monge de túnica cinza e capuz da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria avançou lentamente, observando os arredores enquanto se aproximava do fundo da pedreira do Vale Profundo, a área que havia desabado e sido enterrada. Graças às suas habilidades de assassina e à cobertura da escuridão, Jenna e Franca permaneceram sem serem detectadas. Elas esperaram até que o monge estivesse bem longe antes de espiar silenciosamente de seu esconderijo, olhos fixos em suas costas. O monge parou ao lado da área desabada, estendendo a palma da mão direita, que brilhava com uma luz metálica semelhante ao ferro, e agarrou uma saliência na parede. Um som de trituração ecoou como se várias engrenagens enormes estivessem girando e se encaixando lentamente. A parede de pedra rachou quando correntes de metal se estenderam de trás de cada rocha. As rochas floresceram como flores, revelando uma caverna escura atrás. Com a ajuda da lâmpada de carboneto do monge e a visão de águia de assassina,
Franca e Jena puderam ver uma fina névoa branca dentro da caverna e braços e pernas incrustados nas paredes de pedra. Braços e pernas humanos. Alguns ainda estavam frescos, enquanto outros estavam murchos, mas não havia sinais de decomposição. Jena e Franca trocaram olhares, chocadas e assustadas. Quando o monge entrou na caverna e acionou um mecanismo, as correntes de metal relaxaram, permitindo que as rochas retornassem às suas posições originais, deixando apenas leves rachaduras como sinais da entrada oculta. Então é isso. Presumi que as rachaduras eram de um desabamento, então não as inspecionei. Franca percebeu porque eles não tinham notado nada de errado antes. Ela puxou o braço de Jena e sussurrou: "Vamos sair daqui primeiro e voltar outra hora." Tendo descoberto o segredo e sabendo como invadir, não havia necessidade de confrontar o monge da igreja do deus do vapor e da maquinaria diretamente. Elas poderiam retornar mais tarde. Jena assentiu levemente, girou o anel da punição em seu dedo e se agachou. Ela seguiu Franca para longe do esconderijo e de volta pelo túnel até a entrada da pedreira do Vale Profundo. Ao ver Jena prestes a abrir a porta, Franca rapidamente a parou e sussurrou, sem pressa. "Por quê?" Jena perguntou, confusa. Franca se endireitou instintivamente e sorriu. "Só porque um monge entrou não significa que ele esteja sozinho. Talvez haja 2 companheiros lá fora, protegendo contra intrusos. Se sairmos casualmente, podemos nos expor e sermos atacadas. Além disso, o porteiro pode já estar acordado." Jena pareceu um pouco envergonhada. "Você está certa." Franca consolou imediatamente, "É só experiência. Agora você sabe." Ela pegou um espelho do tamanho da palma da mão e entregou a Jena. "Ajude-me a carregar isso. Vou explorar a frente. Se eu for emboscada, aproveite a chance de me esconder nas sombras perto da porta e saia furtivamente com o espelho." Percebendo que Franca pretendia usar a substituição por espelho, Jena concordou sem hesitar. Franca abriu cuidadosamente uma fresta da pesada porta de madeira e espiou para fora. Os únicos sons eram o chirriar de insetos e sapos. Tudo ainda estava diferente. A porta se abriu mais e Franca saiu para a escuridão, além do alcance do luar vermelho. Jena agarrou o espelho com força, tensa e pronta. Depois de mais de 10 segundos, Franca retornou e sussurrou: "Está limpo, vamos lá." Jena suspirou aliviado e saiu correndo, fechando a porta silenciosamente atrás delas. Ao saírem da pedreira, olharam para a cabana com paredes de pedra e viram o porteiro ainda dormindo, mas em uma postura diferente. De longe, Franca notou uma marca vermelha inchada sob sua orelha. Ele estava nocauteado, não drogado, murmurou com uma carranca. Jena lembrou-se do monge de olhos cibernéticos e apontou para a porta da pedreira. "Aquele lá dentro fez isso?" Franca sentiu gentilmente. "Muito provável. Ele não quer que o porteiro saiba que ele está aqui. Pobre homem, ele provavelmente desmaiou de novo antes que o sedativo passasse." Jena sorriu. "Ou outra pessoa o nocauteou antes de chegarmos aqui. Alguém pode ter usado algum outro método para nocauteá-lo." Franca fez uma pausa, então suspirou com simpatia. "Se for assim, sinto pena dele." Alheios uns aos outros, cada grupo lidou com o porteiro à sua maneira. Como resultado, o pobre homem permaneceu inconsciente repetidamente. Sem perder tempo, Jena e Franca escaparam sob a cobertura da noite. Avenida do Marché, Salle de Balbrise. Lumian voltou à cafeteria no andar de cima, pediu uma taça de vinho tinto e tomou um gole devagar. Depois de um tempo, Louis apareceu e sussurrou: "Chefe, alguns caçadores de recompensas estão causando problemas no Salle de Gristmill, exigindo uma parte dos lucros." Com as fileiras superiores da Poisons por Mob destruídas, alguns remanescentes foram presos, alguns fugiram, alguns se juntaram a outras turbas e outros encontraram trabalho legítimo. Seus antigos negócios foram tomados a preços baixos por várias facções. O Savoy Mob obteve a maior fatia, mas agora faltava mão de obra. Algumas indústrias operavam de forma bastante independente. Ocasionalmente, oportunistas tentavam tirar vantagem do vácuo de poder. Lumian estalou os dedos e sorriu. "Mande uma mensagem perguntando se eles querem ser meus inimigos ou meus cachorros." Ele percebeu que depois de se tornar um piromaníaco, tinha se tornado mais agressivo. Ansioso por uma briga depois de tanto tempo, suas mãos tremeram em antecipação. Além disso, para alguém ousar desafiar um salão de dança nominalmente pertencente ao Savoy Mob, pode haver 1 ou 2 Beyonders entre os caçadores de recompensas. O ramo da sombra de Lumian não tinha uma característica de Beyonder correspondente. "Sim, chefe,
Louis respondeu ansiosamente antes de descer correndo para enviar o convite. Lumian havia planejado retornar ao albergue do Coq Doré para escrever a Madame Mágica, mas agora esperava pacientemente. Em menos de meia hora, Louis voltou com um homem. Ele parecia estar na casa dos 30 e poucos anos, vestindo um terno barato e uma cartola preta, com cabelos castanhos, olhos castanhos, feições refinadas e uma constituição robusta. Ele poderia ter sido um protagonista no teatro da velha gaiola de pombos. Ao ver Lumian, o homem sorriu, tirou o chapéu e cumprimentou. Boa noite, chefe. Quem é você? Lumian perguntou com um sorriso amável. O homem respondeu solenemente. Chefe, você não me pediu para ser seu cachorro. Momentaneamente atordoado, até mesmo perspicaz, Lumian precisou de alguns segundos para responder. Ele disse isso apenas para provocá-los e ver se eles retaliariam. Após se recuperar, Lumian riu. Eu disse para você ser um cachorro, e você realmente fará isso? Essa é a minha grande chance. O homem não parecia nem um pouco envergonhado, mas sim honrado. Acredito que seguir você me permitirá alcançar meu verdadeiro valor. Com o tempo, eu poderia até me tornar seu subordinado. Quantos anos você tem? Você é mais bajulador que o gigante Simon. Interessado, Lumian perguntou, por que você acha que eu vou te dar uma chance? O homem não respondeu imediatamente, mas lançou um olhar significativo para Louis e Sarcota, insinuando que eles deveriam ir embora. Sem se preocupar com tentativas de assassinato, Lumian os fez sair antes de sorrir para o homem. Continue. O homem limpou a garganta. Meu nome é Lugano Toscano, um Beyonder. Qual caminho? Qual sequência? As sobrancelhas de Lumian se ergueram. Lugano forçou um sorriso. Eu sou um plantador, sequência 9. Caminho da Igreja Mãe Terra. Lumian assentiu pensativamente. De Fenapoter? Não, província de Riston, Lugano respondeu, sorrindo. Alguns anos atrás, alguns amigos e eu nos tornamos caçadores de recompensas. Conheci um Beyonder de Fenapoter e depois adquiri seus pertences quando ele faleceu, um conterrâneo. Você o matou ou apenas lucrou convenientemente com sua morte? Lumian gesticulou para que ele continuasse. Lugano riu. Agora posso avançar para um sequência 8, médico, mas não tenho fundos para os ingredientes da poção. Ouvi falar de suas façanhas, chefe, e acredito que você seja um Beyonder poderoso. Também sei que o Savoy Mob não tem mão de obra, então causei alguns problemas para conhecê-lo. Espero trabalhar para você, ajudar a administrar suas propriedades e ganhar dinheiro com trabalho duro. Os médicos são úteis para pessoas comuns e Beyonders também. Capítulo 289. Visitantes tarde da noite. Médico. Lumian lembrou-se dos 2 recipientes de agente de cura obtidos do esporão venenoso. Seus efeitos curativos eram realmente impressionantes. Recostando-se na cadeira, Lumian olhou atentamente nos olhos de Lugano Toscano, ponderando em silêncio por algum tempo. Gradualmente, Lugano ficou inquieto e seu corpo ficou tenso. Finalmente Lumian sorriu. Sale de Gristmil não é minha propriedade. Estou apenas administrando para o chefe. Não tenho certeza se você consegue lidar com isso, mas vou lhe dar uma chance. Lugano relaxou visivelmente e sorriu. Chefe, não vou te decepcionar. Lumian levantou a voz para chamar Louis. De agora em diante, você será o representante de Lugano no Gristmil. Administrem isso juntos, isso é real. Mas por que dar um recruta não testado um posto tão importante? Antes que Louis pudesse reagir, Lumian já havia se virado para Lugano. Você tem 2 meses. Você e seus amigos serão os protetores do salão de dança por enquanto. Pegue uma parte dos lucros, negocie os detalhes com o gerente. Ele deliberadamente deixou a distribuição de lucros vaga, especialmente sua própria parte. Ele queria ver o que Lugano faria. Obrigado, chefe. A alegria de Lugano era evidente. Ele quase o deixou escapar. Quando eu for médico, tratarei de qualquer doença ou ferimento que você tiver. Mas isso poderia amaldiçoar Lumian. Então ele rapidamente selou os lábios. Ao vê-lo sair enquanto discutiam sobre o salão de dança, o sorriso de Lumian desapareceu. A bajulação e o zelo de Lugano fizeram suspeitar de segundas intenções, como ele com o Barão Brignaz e o colar de diamantes falsos. Mas Lumian havia intimidado o Barão a mostrar seu poder e loucura. A chave era provar o valor de explorá-lo. Lugano estava mais focado em bajulação. Claro, ele havia revelado sua utilidade também. É por isso que Lumian decidiu dar a ele o Sale de Gristmil por 2 meses.
para monitorar qualquer anormalidade e agir rapidamente se o caçador de recompensas tivesse motivos ocultos. Ou ganhar um médico barato se ele estivesse limpo. De qualquer forma, não custaria nada a Lumian. O Sale de Gristmill pertencia ao Savoy Mob, ele só perderia parte de sua própria parte. Isso poderia ser compensado por Lugano estabilizando o salão de dança desordeiro. Depois de sentar-se por um tempo, Lumian foi para o quarto 207 no Auberge do Coq d'Oré. Fechando as cortinas, sentou-se à mesa e começou a escrever. Estimada Madame Mágica, eu me juntei oficialmente à Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. O ritual de iniciação era. Estou intrigado. A Ordem claramente tem membros que não são do caminho do caçador. Como eles passaram pela vigília? Assassinos. O Gardner confirmou a confiabilidade deles de alguma outra forma. Ignorando a corrupção, ele quase perguntou sobre entrar na Avenue du Marché, número 13, em horários especiais, mas isso certamente era monitorado por beonders oficiais. Era improvável que alguém pudesse se aproximar naquele momento. Depois de dobrar cuidadosamente a carta, Lumian convocou a boneca mensageira no altar. Cauteloso, ele perguntou, ainda estou sendo observado? Não, a boneca balançou a cabeça lentamente. Aliviado, Lumian agendou um relatório ao Sr. K. Depois de quase 15 minutos, a Madame Mágica respondeu, certa vez, ouvi do oráculo do Sr. Tolo que um amigo dele era originalmente da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, mas não aguentou e fugiu para o mar. Eu não entendi no começo, mas agora eu entendo, tem sido difícil para você. Não foi tão ruim. Assistir à apresentação deles foi bem interessante, um estudo sobre diversidade humana. Lumian não viu problema nisso. Outra coisa o preocupava mais. Ao mencionar o oráculo, a Madame Maga não disse um dos. Lumian suspeitava que o Sr. Tolo tinha apenas um oráculo. Isso significa que os portadores das cartas dos arcanos maiores do Conselho Divino não eram considerados oráculos. Refletindo sobre isso, Lumian continuou lendo. Eles podem ser assassinos ou usar outro método de corrupção. Lembre 2 de copas. Se aceitar a vigília, traga o antigo espelho obtido no subterrâneo. Além de manter em mente não responder, é melhor trazer o antigo espelho que fornece a entrada para o mundo dos espelhos. A corrupção de caçador, demônia provavelmente é diferente. Pode ajudar. Aquele espelho. Refletindo sobre isso, Lumian rapidamente queimou a carta em chamas vermelhas. Quando ele estava prestes a se banhar, ele sentiu algo e olhou para a porta. Uma série de batidas veio imediatamente. Quem é? Ele chamou. Uma voz tensa respondeu, adivinhe quem eu sou. Sentado, Lumian olhou desamparadamente para o teto livre de percevejos. Entre, como esperado, eram Franca e Jenna, vestidas de assassinas. Saíram para brincar de lutar contra o mal. Ele brincou. Franca zombou. Eu não brinco com maus perdedores como você. Tendo enganado muitos para beber excessivamente em jogos de cartas recentemente, Lumian estava ganhando no Fighting e viu com as moças e zombando de suas habilidades ruins. Suspeitando de trapaça, Franca havia treinado intensamente suas dançarinas nos últimos dias. Ao entrar, Franca acrescentou, estamos aqui para pegar emprestadas revistas de misticismo. Lumian zombou. Boa tentativa. Por que chegar tão tarde só para isso? Esperar até de manhã não é uma opção. Jenna não parece ser do tipo que estuda. Ele sorriu. O que realmente está acontecendo? As duas cerraram os dentes em sincronia. Depois que Franca fechou a porta, Jenna olhou ao redor e sussurrou, as paredes são muito finas aqui. Os vizinhos podem nos ouvir? Lumian sorriu com aprovação. Você está aprendendo. Pensando em bisbilhoteiros agora. Não como antes, tagarelando de forma imprudente sem se importar. Antes. O olhar desconfiado de Franca mudou de Jenna para Lumian, depois de Lumian para Jenna. Droga. Nós não discutimos nada importante, Jenna defendeu. Por que não menciona Charlie? Ele conta segredos imediatamente. Charlie. A carranca de Franca desapareceu. Está tudo bem, todos estão dormindo ou foram embora. É por isso que não o parei. Lumian se levantou, com a adaga ritualística na mão. Deixando a espiritualidade fluir da lâmina, ele envolveu a sala em uma parede de espiritualidade. A cantoria e a agitação nas ruas e os ruídos da estalagem instantaneamente ficaram distantes e abafados. Jenna ficou espantada. Franca franziu os lábios e disse a Jenna, um ritual básico de parede de espiritualidade. Quando você se tornar uma bruxa, você naturalmente o dominará. Nesse ponto,
Ela não conseguia deixar de imaginar como seria a aparência de Jenna como bruxa. As duas moças sentaram-se lado a lado ao lado da cama de Lumian e conversaram sobre o porteiro desaparecido do claustro do Vale Profundo, concentradas nas descobertas da pedreira naquela noite. O que tem lá embaixo? O que devemos fazer? Franca devolveu o sedativo de Lumian. Lumian sorriu para sua companheira que não estava usando botas vermelhas. Você já não tem uma resposta. Com a experiência de Franca, ela certamente já tinha um plano. Franca sorriu sem jeito. Só queria saber sua opinião. Minha opinião? Lumian brincou. Entrem furtivamente enquanto o monge estiver fora para ganhar aqueles 20.000 veldor. Jenna olhou ao redor cautelosamente. Quer dizer que é muito perigoso investigar mais a fundo. Tendo ouvido a zombaria de Lumian inúmeras vezes, ela conseguia distinguir sarcasmo, provocações bem-intencionadas e piadas. Certo, disse Franca. Lembrando do cliente, parece haver um conflito interno no claustro do Vale Profundo. Alguém se escondendo, alguém expondo. Intrometer-se no conflito interno de uma igreja ortodoxa é perigoso para qualquer Beyonder. Conflito interno? Jenna ficou assustada. Lumian riu. Um porteiro desaparecido, e uma pessoa aleatória oferece 20.000 para encontrá-lo, mesmo que seja só um cadáver. E o dito cadáver precisa ser levado para o claustro do Vale Profundo. Claramente quer que alguém o veja. Jenna estava quase convencida, mas ainda tinha muitas dúvidas. Mas os membros na caverna parecem muito sinistros para uma igreja ortodoxa. Capítulo 290. Docas Lavigny. Franca deliberou brevemente antes de dizer a Jenna. Quando se trata de perder o controle e enlouquecer, Beyonder oficial ou não, todos são iguais. Esses monges podem se tornar monstros também, ou ter problemas mentais e caminhar pelo abismo. Jenna ficou séria enquanto ouvia. Não era a primeira vez que Franca dizia algo parecido, mas, sem experiência pessoal, a crueldade e o horror daquelas palavras nunca foram assimilados. Ver os membros na caverna escura fez com que ela percebesse a realidade visceral da perda de controle e da loucura. Lumian acrescentou significativamente. É por isso que o método de atuação é tão importante, mas nunca se esqueça de que você está apenas atuando. Você deve saber muito bem ser uma atriz de teatro. Você não deve se perder em um papel. Mesmo sem ser uma Beyonder, esse caminho leva a problemas mentais. Franca e Lumian educaram a novata sucessivamente. Jenna assentiu solenemente. Franca retornou ao porteiro desaparecido. Meu plano é este. Revelar a caverna anonimamente para a Igreja do Eterno Sol Ardente por meio de minhas fontes. Como lidar com isso é problema deles. Mesmo que suprimam, eles estarão vigilantes contra problemas agora. Também informarei o cliente e verei sua reação. Podemos ser pagas pelo nosso trabalho. Ela escolheu a Igreja do Eterno Sol Ardente em vez da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria, sem saber qual lado era confiável nesse conflito interno. Não há objeções aqui, Jenna admitiu após ouvir o conselho. Deixando de lado seu desejo pela recompensa de 20.000 veldor, Franca virou-se para Lumian. Encontrei um comprador para a coletora de sacrifícios, mas o acordo ainda não foi finalizado. A oferta é de 10.000 veldor. Já te dei 4.000, e posso te dar mais 1.000 em 2 dias. Muito eficiente. Lumian sorriu com aprovação. Não sei se isso é elogio ou zombaria, murmurou Franca. Jenna ouviu com inveja. 10.000 veldor era um negócio casual para eles, enquanto sua família lutava para pagar de 7.000 a 8.000 pelo tratamento de sua mãe. Isto é que significa ser um Beyonder. Sua compreensão ficou mais clara, olhando para as cortinas. Lumian não mandou Jenna sair. Ontem à noite, completei o teste e oficialmente entrei para o círculo interno do chefe. Que tipo de teste? Ainda ofendida, Franca já havia desabafado sua raiva uma vez, deixando apenas curiosidade. Lumian descreveu a visita tardia de Gardner ao Sale de Balbrise, como ele foi convidado a passar a noite na Avenue do Marché número 13 e como superou a corrupção anormal até o amanhecer. Ele escondeu Termiboros, retratando-se como inteligente, decidido, perceptivo e firme, entendendo o ponto crucial com apenas alguns detalhes e aderindo ao princípio de não responder, apesar das influências. Lumian se destacou na mentira. Franca ainda sentia medo e suspeita persistentes. Você realmente não vacilou nem um pouco. Jenna concordou. Ela teria respondido no momento em que a porta se abriu. Franca poderia ter durado até seu rosto sangrar. Lumian riu. Eu definitivamente senti alguma incerteza, mas confiei mais no meu julgamento. Franca o avaliou com ar de dúvida. Você realmente pensou em não responder? Não.
Lumian encerrou a ficção honestamente. As moças ficaram atônitas. Lumian aproveitou a chance para desviar a atenção, sorrindo. Não seja idiota. Um novato em misticismo recém-formado como eu nunca poderia pensar nisso. Eu obtive informações de antemão, é claro. Se você fizer a vigília, lembre-se, não responda e pegue o espelho que fornece a entrada para o mundo do espelho subterrâneo. As anormalidades lá podem diferir de acordo com o caminho. Esclarecida, Frank entendeu quem era sua fonte. Ela murmurou, nada de namorada para você com essa atitude. Ela quase tinha sido provocada agora, muito menos uma mulher de verdade. Aliviada, Franca pensou que o patife Ciel não tinha perspectivas românticas atualmente. Embora ainda irritada com a zombaria, Jenna também recuperou a confiança. Ela achava que sua inteligência era irremediavelmente inferior à de Ciel. Admiravelmente, ele confiou firmemente na informação e não vacilou. Ela franziu os lábios e disse, estou vendo mais dos horrores do mundo do misticismo. A anormalidade da Avenue do Marché número 13 era ainda mais aterrorizante do que a cena da caverna secreta da pedreira do Vale Profundo. Em comparação, sua aprovação subterrânea com Edsel parecia apenas um caso criminal. Haverá mais ocorrências como essa nos próximos anos. Franca aproveitou todas as oportunidades para motivar o avanço de Jenna. Lumian então mencionou seu palpite de que a Avenue do Marché número 13 afetava apenas os caminhos do caçador e da demônia em momentos específicos. Depois de discutirem um pouco mais, as mulheres saíram com uma pilha de revistas de misticismo, retornando a Rue des Blouses Blanches. Às 15 horas do dia seguinte, Lumian, que estava cuidando do Salle de Balbrise o dia todo, chegou às docas Lavigny, no distrito da praça, pegando várias carruagens públicas, pronto para ouvir o sermão do bispo do Tolo. Era um porto fluvial interior animado, cheio de navios a vapor que emitiam névoa branca. Inúmeros estivadores usavam várias ferramentas e sua força para mover caixas de mercadorias e empilhá-las em superfícies planas ao longo dos trilhos. Máquinas enormes se erguiam sobre as docas, algumas com mais de 10 a 20 metros de altura, feitas inteiramente de componentes de aço, operadas por enormes máquinas a vapor e controladas por técnicos. Elas levantavam sem esforço caixas de aço que seriam impossíveis de serem movidas por humanos. Lumian observou a cena caótica e agitada, uma mistura de visões espetaculares e realidades sombrias. Ele caminhou pelo cais, agindo como um turista despreocupado, em vez de perguntar a estrangeiros desconfiados sobre a localização da Catedral do Tolo. Prédios cercavam o porto, abrigando bares, motéis, armazéns, cervejarias, cafeterias, restaurantes e salões de dança. Vendedores ambulantes vendiam ruidosamente seus produtos ao longo das ruas. Lumian também notou janelas de vidro fosco com persianas verdes, indicando bordéis licenciados. Depois de um longo desvio, Lumian finalmente chegou à Catedral do Sr. Tolo. Parecia uma casa comum de 4 andares com uma torre de sino e telhado pontudo, completamente preta. Gravado na parede externa estava o símbolo místico familiar, o símbolo do Senhor Tolo, um símbolo branco prateado composto de um olho sem pupila incompleto e uma porção de linhas contorcidas. Antes de entrar, Lumian esperou, continuando a explorar a área como se estivesse a fazer compras casualmente. Como caçador, era natural para ele avaliar o ambiente quando tinha oportunidade. Depois de caminhar um pouco, Lumian escolheu um bar chamado Brisa do Mar para coletar informações sobre a Catedral do Tolo de comerciantes, marinheiros e moradores locais. O interior do Brisa do Mar era decorado como uma cabine, com peixes empalhados, lemes e fragmentos de vela adornando as paredes. O ar estava denso com o cheiro de bebidas alcoólicas e cosméticos baratos. Alguns marinheiros estavam sentados juntos, entretidos em um jogo de cartas, enquanto outros eram vistos na companhia de garotas de rua. No balcão do bar, alguns estavam aproveitando bebidas e se gabando. Lumian examinou a área e notou um homem que imediatamente chamou sua atenção. Este homem estava sentado em uma poltrona perto do bar, exalando um ar de arrogância enquanto casualmente descansava suas mãos no encosto da cadeira. Ele ocasionalmente tomava sua cerveja de trigo, apoiando suas pernas na pequena mesa redonda. Não era apenas o comportamento do homem que intrigava Lumian, mas a maneira como os outros marinheiros se comportavam perto dele. Eles o mantinham distância, dando um amplo espaço para a área, ou se aproximavam com expressões respeitosas. Mesmo que fossem provocados pelo homem, pareciam honrados em estar em sua presença, uma pessoa significativa do mar, talvez. Lumian especulou silenciosamente enquanto sutilmente estudava o homem.
O homem parecia estar na casa dos 30, vestido com uma camisa de linho, um colete marrom, calças marrom escuras e botas de couro pretas resistentes. Suas sobrancelhas e cabelos estavam amarelos carbonizados, como se tivessem sido beijados por chamas. Seus olhos azuis escuros brilhantes e características faciais sugeriam uma descendência do sul de Intis. Sentindo o olhar de Lumian sobre si, o homem sorriu e levantou sua cerveja de trigo em um brinde. Retribuindo o sorriso, Lumian foi até o balcão do bar e pediu uma taça de Lantiproof, a bebida preferida de piratas e marinheiros. Tomando um gole do saboroso e potente licor de malte, Lumian não conseguiu conter sua curiosidade. Ele acenou com a cabeça em direção à poltrona próxima e perguntou ao barman em um tom abafado: "Quem é aquele?" A expressão do barman ficou séria quando ele respondeu com uma voz profunda: "Você não o conhece?" Para ele, não reconhecer aquele indivíduo foi bastante surpreendente.